Oi, turminha, boa tarde, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do solo na nossa vida. Os solos são presentes em inúmeros seres vivos que são muito importantes para a manutenção da fertilidade, especialmente os micro-organismos. Lá dentro da Terra existe uma infinidade de outros seres vivos que desenvolvem no interior do solo, como plantas, fungos, besouros, minhocas, tatuzinhos, caracóis, formigas. Então é muito importante preservar. E se a gente fizer muita queimada, vai acabar o quê? Vai acabar prejudicando o solo. Então aí nós temos embaixo da grama que a gente vê, dentro do solo, como fica. Então aí vocês podem ver que tem minhoca, que tem outros seres vivos que ficam ali dentro. Tá vendo esse caminho que tem aí? Foi a minhoca que fez. Através desse caminho passa água, oxigênio, que são fundamentais para o desenvolvimento e deixar o solo fértil. Então, o uso do solo para produzir alimentos, construir casas, fabricar bicicletas, celular, ônibus e o combustível do ônibus são utilizados recursos que vêm do solo. Então, vamos ver alguns desses recursos de onde são retirados. Então, a mineração. Ela compreende na extração e remoção de minérios, como o ferro, o alumínio e o cobre, que são matérias-primas essenciais para a construção de fabricação de outros produtos. Então, desse modo, ela é uma atividade essencial para a manutenção dos hábitos das vidas atuais, como fazer um celular, construir um computador, um carro. Então, é muito importante o consumo consciente, para que não desperdice material e não precisa retirar tantos produtos do solo e acaba destruindo. Então, nós temos também a agricultura, que é quando é o cultivo de plantas e alimentos que a gente utiliza. Então, tem aí alguns exemplos de plantas. Então, coloca a semente no solo, faz a plantação, a semente cresce, vira uma fruta ou um fruto, uma flor e depois o alimento que a gente conhece, que chegam na nossa casa. Na pecuária, nós temos os exemplos das galinhas. As galinhas que são criadas soltas, elas se alimentam de sementes e de pequenos animais, tá bom? Então, a gente está falando da pecuária. Agora, as galinhas que são criadas em avícolas, lugares fechados, elas comem ração. A agricultura e a pecuária são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas para a preservação do solo e as áreas de coberturas vegetais, como nas florestas. O que acontece? Os agricultores, eles usam muitos venenos para matar alguns insetos que prejudicam aquela lavoura. E esses venenos, esses agrotóxicos, eles acabam fazendo mal para o ser humano e para outros animais. Então, nós temos aqui umas imagens que está falando das funções do solo. Então, no solo, ele absorve água, do solo vem alimentos, vem a cana-de-açúcar que produz o combustível, vem o algodão, fibras para fazer o tecido. Então, tem o animal se alimentando, ele acaba fazendo suas fezes no solo, que vai fertilizar e acaba virando plantas também. O solo é o habitat de outros animais, é importante para a construção e para fazer pontes também. Então, vocês vão escolher uma dessas imagens e escrever um pouquinho por que ela é importante. E por que é importante utilizar o solo com moderação, sempre fazendo a conservação. A gente vai responder também. Senão daqui a pouco não vai ter mais animal, não vai ter ser vivo, não vai ter o homem. Então aqui o primeiro é a terra mais protegida de enchentes e de enxurradas, porque tem a plantinha que ela segura a água. Aqui nós temos o cacau, a planta, ele vira o chocolate e depois a barra de chocolate que a gente conhece, tá bom? Vocês vão fazer um texto
no caderno falando sobre isso. Então tem a plantação do cacau. Ele, depois que ele é colhido, ele vai no lugar para secar no sol, para virar semente bem sequinha, que daí vai para as indústrias fazerem chocolates. E aqui porque é importante a compra de aparelhos eletrônicos. Toda vez que a gente compra muito aparelho eletrônico, acaba poluindo o meio ambiente. Por quê? Por que vocês acham que isso acontece? Tá bom? Essa atividade de ciências dessa semana, ok? Tchauzinho!